Estudo Bíblico Isaías 28. Julgamento dos bêbados efraimitas e zombadores judeus. Versos 1 a 13. Profecia de condenação por ocasião da queda de Efraim, 722 a.C. Esta é a primeira sessão de Ais, nos capítulos 28 a 33. 28, verso 1, 29, versos 1 e 15, 30, verso 1, 31, 1 e 33, verso 1. Verso 1, coroa de Efraim. A referência é dupla: as grinaldas que se usavam nas festas pagãs e a cidade de Samaria, capital das 10 tribos, representadas por Efraim. Os muros de Samaria eram a coroa de uma bela montanha que dominava um vale viçoso que se estendia na direção da costa mediterrânea. Verso 2. Embora o certo homem valente e poderoso de Deus, a Assíria, se destinasse a desferir o golpe final da destruição, os efraimitas continuaram a confiar na fertilidade do seu solo e na sua prosperidade econômica, vivendo uma vida de libertinagem e deboche, na qual até mesmo os homens religiosos participavam com excesso repulsivo. Versos 7 e 8. Verso 3, Efraim. O reino do norte de Israel havia caído diante dos assírios, deixando uma lição para Jerusalém sobre as circunstâncias semelhantes a respeito de confiar em alianças com povos estrangeiros. Vencidos do vinho, a vida licenciosa prevalecia em Efraim antes de sua queda. Versos 3 e 7, Amós 4, 1 e 6, capítulo 6, versos 1 a 6. Verso 4. Figo prematuro. Os figos que amadureciam antes da colheita do final do verão eram consumidos imediatamente. Do mesmo modo, a conquista do Efraim pela Assíria também seria rápida. Verso 5. Em contraste com esta glória evanescente e carnal de Efraim está o próprio Senhor, que é a verdadeira e única glória de Israel, e que um dia será reconhecido como tal pelo remanescente dos verdadeiros crentes. Ele os fortalecerá com justiça no juízo e vitória na guerra. O poder assírio que depois de um cerco de 3 anos tomou Samaria, mas que recuou à porta de Jerusalém. Verso 6. Espírito de justiça. Naquele dia do reinado do Messias, o Espírito que dá poder prevalecerá para trazer a justiça ao mundo. Capítulo 11, verso 2. Versos 7 a 22. O profeta presencia uma festa que estava celebrando uma aliança política com o Egito, em uma tentativa de escapar ao julgamento pronunciado contra Samaria. Verso 7. Vinho, bebida forte. Ver os versos 1 e 24, verso 11. A embriaguez havia contagiado até mesmo as lideranças religiosas da nação, resultando numa liderança espiritual falsa do povo. Capítulo 29, versos 9 a 14 e Sofonias 3, verso 4. Verso 8. Não há lugar sem imundícia. Quando os líderes de um povo se lançam na sujeira, que esperança pode ter a nação? Versos 9 e 10. Os bêbados zombavam dos ensinamentos de Isaías, dizendo que são como o repetir de poesias infantis, apropriados para as crianças, mas inteiramente irrelevantes para homens adultos que entendiam a arte da política prática. Eles repudiavam os ensinamentos proféticos como se fossem triviais. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Produziu-se assim uma modinha dos bêbados. Versos 11 e 12. Agora são os assírios que vão ditar suas ordens em língua estranha. Capítulo 33, verso 19 e Jeremias 5:15. Já que os israelitas não quiseram ouvir
os ensinamentos razoáveis que os profetas lhes transmitiam da parte de Deus. As palavras eram de refrigério e descanso. Verso 12. Mas agora serão de guerra. Verso 13. A palavra do Senhor. Esta revelação virá a Israel através da disciplina de estrangeiros. Pelos golpes do martelo da desgraça e infortúnio cumulativos, teriam de aprender a amarga lição do preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Isaías devolve aos líderes religiosos os insultos lançados por eles. Verso 10. Para os infiéis, a lei de Deus se torna fardo de fato. Verso 14. Ouvi, pois, à luz da tragédia que sobreveio a Efraim, versos 1 a 13. Os desdenhosos líderes de Jerusalém precisavam tomar um rumo diferente desse de confiar em ajuda estrangeira para obter libertação. Homens escarnecedores que dominais este povo, eram governantes insensatos e ímpios. Provérbios 1, 22 e 29, verso 8. Verso 15. Aliança com a morte. Eles tinham preferido uma aliança política com um dos dois impérios, Egito, que sempre ameaçavam a independência da Palestina, com o propósito de permanecerem independentes. Capítulo 30, verso 2. Mas essa escolha provou-se mortífera. Combinando imagens da enchente de um rio e um chicote, as pessoas se vangloriavam da sua invencibilidade diante da invasão estrangeira. Sem admiti-lo diretamente, eles se refugiaram na ilusão e na falsidade. Verso 16. Pedra já provada. Deus declara a verdadeira base da segurança de Israel, a pessoa e a obra do Redentor messiânico. A pedra solidamente assentada é Jesus Cristo. Salmo 118, 22. Mateus 21, 42. Atos 4, 11. Romanos 9, 33 e 10, verso 11. 1 Coríntios 3, 11 e capítulo 10, verso 4. Efésios 2, 20 e 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 8. Verso 17. O falso fundamento dos sábios do mundo teria de ser violentamente varrido na catástrofe da invasão assíria, e o tratado da aliança feito por Judá se comprovaria ser um refúgio mentiroso. Verso 18. A vossa aliança com a morte. A aliança com a Assíria seria anulada quando o governo assírio se voltasse contra Judá para tratá-la como um inimigo subjugado. Então Judá se juntaria a uma conspiração de revolta contra Sargão, mas mais especialmente contra Senaqueribe, quebrando assim solenes juramentos de fidelidade ao governo assírio. Verso 19. Manhã, dias, noites. As incursões punitivas dos assírios seriam periódicas e de intensidade crescente, e seu exército marcharia ao redor de Jerusalém muitas vezes, causando grande terror entre os moradores da cidade até a terrível campanha de 701 a.C. Verso 20. A cama será tão curta. Locução proverbial usada para mostrar que, mesmo com a ajuda do Egito, os recursos de Judá seriam desgraçadamente insuficientes para enfrentar a pressão da Assíria. Verso 21. Monte Perazim e Vale de Gibeão. Do mesmo modo que o Senhor havia derrotado os filisteus no Monte Perazim, 2 Samuel 5, versos 19 e 20, e os cananeus no Vale de Gibeão, Josué 10, versos 6 a 11, ele fará o mesmo com os que desdenhar, mesmo que sejam moradores de Jerusalém. O seu ato inaudito, o Senhor voltar-se-á contra o seu próprio povo pela espada de estrangeiros. Verso 22. Não mais escarneçais.
Eles são responsáveis por qualquer disciplina reforçada, determinada. Capítulo 10, versos 22 a 23. Contudo, se eles se arrependessem, poderiam escapar dela. Versos 23 a 29. A situação de Judá está exposta como uma parábola. O fazendeiro não passa o arado por prazer, mas antes a fim de preparar a terra para a pretendida semeadura. Assim também Deus prepara o seu jardim para a lavoura que pretende cultivar, da justiça de um povo santo. Para tal fim, Deus tem de empregar a força cortante e esfaceladora dos juízos disciplinantes, perfeitamente ajustados às necessidades espirituais de Israel, exatamente como o fazendeiro, usando a inteligência que Deus lhe deu, usa os devidos instrumentos debulhadores para cada tipo de grão. Verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi. O profeta expede o chamado da sabedoria divina. Capítulo 1, verso 2, Provérbios 1, 8, 4, 1 e 5, 1. Verso 24. Lavra todo dia, sulca a sua terra. Nenhum agricultor sensato vai arar e revolver a terra sem parar. Assim ele também semeia apenas no tempo que é próprio para isso. Verso 25. Espelta, provavelmente o centeio, Êxodo 9, 32. Exemplos das maneiras diferentes que se aplicam em vários cereais que parecem ser semelhantes. Verso 26. Deus assim o instrui. As diferentes técnicas que os homens aplicam na lavoura da terra revelam que a própria ciência da agricultura provém da graça de Deus. Versos 27 e 28. O entendimento dado por Deus também orienta a debulha dos diferentes tipos de grãos. Verso 29. Maravilhoso em conselho. Se as orientações que Deus dá para se lidar com as tarefas na agricultura são as melhores, por que Jerusalém se recusa a aceitar sua orientação espiritual?